Meus amados, a graça e paz em nome do Senhor Jesus. Provérbios, capítulo número 8, amém? Em primeiro lugar, para entender o livro de Provérbios, nós temos que entender a cabeça de um homem sábio. O livro de Eclesiastes fala do pregador, aquele que leva a mensagem, a palavra, aquele que leva o recado, aquele que leva a sabedoria à vida de outras pessoas. O livro de Cantares fala de uma relação entre homem e mulher e, por analogia e por comparação, do homem e da igreja. Uma hora Salomão fala da mulher, outra hora ele fala da relação entre alguém e a noiva, o homem e a noiva, amém? Também se referindo a Jesus Cristo de Nazaré, porque a noiva sempre foi a igreja para Cristo. Para nós, a noiva pode ser uma mulher, amém? Porque somos humanos, somos seres humanos. Então, o livro de Provérbios nos alerta à sabedoria. Quando lá no princípio do livro de Provérbios fala assim, eu estava com ele no princípio, né? Eu era o seu arquiteto. Então, lá em João capítulo número 1, fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Cristo. Então Jesus Cristo era o verbo, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Então toda a Bíblia Sagrada faz uma analogia para Cristo. Outra situação é que o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo número 1, capítulo número 2, capítulo número 3, que as coisas espirituais se entendem espiritualmente e as carnais carnalmente. Bom, Bíblia Sagrada, biblos no hebraico, só entende de forma sagrada, de consagração. Não se entende Bíblia de forma normal, sem orar. Não se entende Bíblia conforme os teólogos. E aqui vem um testemunho. Eu fiz o Rema, que é um curso de teologia, mas se eu não fosse um homem no joelho, na oração, o Rema teria complicado todo o meu entendimento espiritual daquilo que eu já vinha buscando por cima dos montes, ou buscando dentro da minha casa pelas madrugadas. E Provérbios, capítulo número 8, ele vai nos dar entendimento da sabedoria. Sabedoria é alguém, é um espírito que está nos ensinando algo, o caminho. E o caminho, a verdade, a vida é Cristo. Então, sabedoria vem de Deus. Sabedoria estava com Deus. Então, Jesus, ele é a própria sabedoria. Amém? Não existe sabedoria fora de Cristo. Não existe sabedoria própria, amém? Próprio existe inteligência, existe o entendimento, existe o discernimento, amém? Mas a sabedoria vem de Deus, sabedoria é como se fosse um dom que vem do próprio Espírito Santo. Ela faz parte da sua vida, eu tenho sabedoria porque eu tenho o Espírito Santo. Então o Espírito de Deus me dá sabedoria necessária, e entenda, sabedoria não é inteligência. Inteligência é aquilo que eu conquisto pelo meu saber, por aquilo que eu sei fazer. Isso é inteligência. Fortaleza do homem é aquilo que ele usa a sua inteligência e executa. Por isso que fala ser forte e corajoso. Então eu pego a inteligência e agora eu vou executar essa inteligência. Não adianta nada uma pessoa ser inteligente e não executar essa inteligência. Agora a sabedoria é aquela que você pensa. É aquilo que o pensador pensa, ver meios e como ele vai fazer. Então, antes de executar uma inteligência, eu tenho que ter sabedoria e caminhos, meios. É como se fosse um GPS. Eu estou aqui, eu moro no Goiás e quero ir para a Ceilândia, Distrito Federal. Não sei onde é que é. Então eu ligo o meu GPS. A sabedoria me dá uma direção. Amém? Mas eu tenho que, pela minha inteligência, seguir o caminho e eu tenho que, pela minha inteligência, executar todas as fases desse caminho para chegar no meu destino. Isso é sabedoria, alinhando a minha inteligência, amém? Com o meu discernimento e a minha força espiritual para executar aquilo que vem de Deus. Então não se interpreta Bíblia de forma carnal. Os teólogos estão na internet, eles vão tentar explicar o capítulo 8 de Provérbios, ou todo o livro de Provérbios, ou o livro de Eclesiastes, da maneira deles. Amado, entenda, o homem não pode falar simplesmente aquilo que ele pensa, porque ele não é de consagração. Amém? Então, o livro aqui de sabedoria, no capítulo número 8, ele fala assim, escutem a sabedoria. Se Jesus é o verbo, e ele é aquilo que é ensinado, conforme João capítulo número 1, escutem o que Cristo diz. Então, o livro de Provérbios está fazendo uma menção futura
daquilo que viria, porque o Cristo era esperado, o Salvador era esperado. Então, lá em Mateus capítulo 1, o Salvador vem à terra. E Jesus agora começa, com a sua sabedoria, com o seu entendimento pessoal, vindo de Deus, aquilo que ele próprio é a sabedoria, porque Jesus é nascido do Espírito. Salomão é nascido de mulher, então Salomão era um homem mais sábio nascido de mulher, mas nós somos nascidos do Espírito. E no Espírito se interpretam coisas espirituais. Então, Jesus, ele agora vem ali no livro de Mateus, e agora ele, no livro de Mateus, ali do capítulo 5 em diante, 4 em diante, ele já está pregando por cima dos montes, ele já está pregando nas sinagogas. Então Jesus agora, no todo o livro de Mateus, Lucas, João e Marcos, ele começa a pregar aquilo que é ensinado pelo profeta Salomão. Então, quando ele fala que a sabedoria estava no princípio com Deus e era o seu arquiteto no livro de Provérbios, ele está falando de algo que estava lá no princípio do próprio Senhor Jesus. Isso é sabedoria. Sabedoria não é aquilo que eu tenho de relação comigo mesmo. Não, isso é inteligência. Isso é entendimento. Amém? Sabedoria é algo espiritual. E coisas espirituais se explicam espiritualmente para quem busca. E aqui nós vamos nas fases da oração. Eu amo aos que me amam, aos que de madrugada me buscam. Buscar algo. Encontrar com algo, me achará. Como é que eu vou encontrar algo se eu não sou um homem ou uma mulher espiritual? Se eu não ativo a minha espiritualidade? Como é que eu vou encontrar algo pelas madrugadas se eu não estou na posição que Deus quer que eu esteja? E aí é necessário orar. Orar sem cessar, diz a palavra. Então, oração é o único meio do homem se encontrar com Deus. Não existe outra forma espiritual do homem se encontrar com Deus. Quando o homem fala, ser tu íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, o temor a Deus está na reverência também a Deus. Então, tudo que ele fala, ser tu íntegro, bom, é pessoal. Ser tu reto, é pessoal. Desvia do mal, é pessoal. Agora, quando fala que eu amo aos que me amam, aí já é uma aliança, já é um contrato. Ó, eu amo a quem me ama, a quem de madrugada me busca e me acharão. Cristo derramou o seu amor sobre todas as vidas. Deus hoje vê Provérbios só como uma busca, mas amor, conforme 1 Coríntios capítulo 12, agora é um dom. Amém? Amor agora é uma relação, porque Cristo já pagou o preço. Então Deus te ama. Agora, tem coisas que você só vai trazer de Deus orando, conforme o conselho de Salomão. Agora você só vai trazer algo da parte de Deus se você se ajudar a si mesmo, ou seja, fazer conforme a Bíblia fala, porque Jesus ele não abroga a lei, ele não anula a lei, mas ele vem fazer cumprir. Então, se eu amo a Cristo em espírito e verdade e quero buscar coisas maiores, quero buscar coisas excelentes, visões espirituais, amém? Agora eu vou entrar na presença de Deus pelas madrugadas, conforme o conselho de Salomão. Mas agora eu vou entrar em espírito. Senhor, eis-me aqui. Estou aqui pelas madrugadas. Estou aqui a orar, a buscar, a reverenciar. Então, essa compreensão, amado, está chamando em voz alta. Então, a compreensão do Espírito Santo, porque agora ele vive em mim. E eis que virá o meu espírito e será derramado sobre todas as carnes. Então essa compreensão espiritual que eu tenho agora, eu tenho em espírito. Então o Espírito Santo vai me alertar. Você quer fazer um teste? Se o Espírito Santo não está em você, se a sabedoria de Deus não está em você, faz assim, Senhor, me acorda pela madrugada para mim orar a Deus. Quero ver se ele não te acorda. Amém? Pessoas que são acordadas, elas voltam a dormir por uma questão pessoal, questão de preguiça própria, de algo que está frio, aí eu não vou levantar, mas acordar ele acorda, porque ele sabe o caminho. Para se achegar a Deus é Cristo. Então, se eu tenho Jesus Cristo, eu vou cumprir a lei, eu vou cumprir o entendimento do meio, que é Mateus, Lucas, Marcos e João, e eu vou cumprir o fim, que é de Atos dos Apóstolos, até chegar ali no livro de Apocalipse. O princípio, Gênesis a Malaquias, passando pelos livros de sabedoria, a sabedoria do homem em relação entre o homem e Deus, os conselhos e os princípios do livro de sabedoria. Eu vou cumprir a palavra do pregador, vou buscar pregar o evangelho para todas as pessoas e vou cumprir ali a relação entre homem e mulher e a relação entre homem e igreja no livro de Cantares, dado pelo próprio Salomão.
Então, o livro está nos levando a uma direção, mas a direção sempre é Cristo, e Cristo está conosco hoje. Então, Jesus fazia isso. Jesus saía pela madrugada, ele mesmo em espírito saía pela madrugada e ia para os montes orar. Por que ele fazia isso? Por que ele estava na madrugada? Por que ele chegou por discípulos que estavam dormindo e falou para eles assim, acordou o discípulo e fala, por que dormes, né? Nem um minuto, nem uma hora, né? Consegue vigiar comigo, ó, vigiar pelas madrugadas. Jesus estava vigiando pelas madrugadas. Aí que Jesus está falando, subentendido nem um minuto você consegue ficar comigo? Jesus já estava alertando, nem um minuto você consegue ficar comigo. Aí Jesus volta pela segunda vez, eles estão dormindo de novo. Amém? Então por que Jesus falou isso? Por que vocês não conseguem vigiar comigo? Então tem gente que não vigia pelas madrugadas, não quer vigiar pela madrugada. Amém? Mas eu não julgo a ninguém. É um ensinamento. Busque a Deus pela madrugada e seja chamado de bem-aventurado. Porque é como se a fila encurtasse, né? É como se você tivesse várias pessoas dormindo, mas você está lá diante de Deus. Não que Deus não ouça a todos, porque Deus vai ouvir a todos, seja de dia, de tarde, de noite. Amém? Mas o sacrifício pela madrugada é algo que você sai do seu sono. Amém? Ontem eu estava orando pelas madrugadas, orei pelas madrugadas até certo ponto, e depois falei, Senhor, agora eu vou dormir. E Deus me encheu de revelação, porque eu já sei o caminho. Amém? Eu já sei como buscar. Eu já sei como orar. Apesar de eu ter a teologia do rema, o ensino do rema, eu não segui esse caminho só do saber. Eu fui para o mundo espiritual. E para ir para o mundo espiritual, você tem que orar. Sem oração, é impossível ter esse encontro com Deus. Deus vai cuidar de você? Vai. Porque você é filho, é batizado, está na igreja. Deus vai te orientar no Espírito Santo? Vai. Mas será que você vai ter essa comunhão toda com Deus? Será que você vai trazer à existência os dons? Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 12. Ele fala assim, olha, que os dons são buscados. Como é que você vai buscar dons de dia, irmão? Não, irmão. Ou você sacrifica ou não sacrifica. Amém? Ou você é ou não é. Ou você quer ou não quer. Isso é fé. Fé. Se eu estou falando para você fazer dessa forma, porque essa é a minha fé. Esse é o meu entendimento. Esse é o meu discernimento. Essa é a minha sabedoria me dada ali pelas madrugadas, em nome de Jesus. E a Bíblia fala que a ovelha ela segue a voz do pastor, né? Do bom pastor. O bom pastor é Cristo, mas nós somos representantes, porque a Bíblia fala assim, Pedro, apacenta minhas ovelhas. E agora ele fala em de fazer discípulo. Então o discipulado que foi dado para Pedro, que ele fala, apacenta minhas ovelhas, agora foi passado por pastoreado até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Graça e paz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E eu espero que toda a igreja tenha compreendido buscas, e diferentes buscas, né? Você pode fazer propósito de jejum e oração pelas madrugadas, de dia, a hora que você quiser, amado. Agora, se você seguir o conselho, você vai um pouco mais além, em nome de Jesus. Graça e paz. Aleluia.